Muito boa noite, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Central de Guarapuava e todos aqueles que nos assistem. Estamos aí nos reunindo na frente dos nossos meios de comunicação para orarmos, para buscarmos o Senhor. E eu quero convidar você para nós lermos alguns versículos e então orarmos e em seguida louvarmos o nome do Senhor. Salmo de número 30, verso 4 e 5. E por último, os versos 11 e 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores, e não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Davi aqui está no momento em que, depois de ter sido perseguido por muito tempo por Saul, ele está já como rei, construindo a sua casa, e ele se lembra de tantas vezes que o Senhor foi com ele. E ao mesmo tempo que ele se lembra dessas vezes, ele clama mais uma vez pela ajuda do Senhor. E ele convoca então, através desses versículos que nós lemos, aqueles que são os santos do Senhor, a que estejam constantemente louvando o Senhor e se lembrando que os tempos difíceis, mesmo que sejam tempos que vêm em decorrência de um pecado e que trazem a ira de Deus sobre nós, eles não passam de um momento só, mas que o favor de Deus, ele é para a nossa vida inteira, e não só para a nossa vida inteira, a graça de Deus e o seu favor é para a vida eterna de todo aquele que crê e que recorre a esse Deus e a sua salvação. E é por isso que ele diz, o salmista Davi diz esse versículo tão bonito e talvez seja conhecido de nós: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então, na esperança de que o tempo difícil passe, ele se lembra nos últimos versículos: o Senhor já fez isso antes, o Senhor já converteu o meu pranto, o meu choro, o meu lamento em folguedos, em grande alegria. O Senhor tirou o meu pano de saco, ou seja, o tempo de jejum, o tempo de lamento, o tempo de oração buscando a misericórdia de Deus, e me cingiste, derramaste um óleo. Muitas vezes esse óleo era perfumado, um óleo de alegria. O Senhor já fez isso na minha vida. E ele diz assim: faz isso, Senhor, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Que Deus possa estar fazendo isso na vida de cada um de nós. Mesmo que é um tempo difícil pelo qual nós passamos, mas que passará, por causa da graça, por causa da misericórdia do nosso Deus. Deus já respondeu a oração de muitos dos seus servos em tantas outras ocasiões em que oraram ao Senhor, e o Senhor respondeu e transformou a tristeza em alegria. E é por isso que eu queria convidar você para nós orarmos para essa transformação de Deus, e para que, se Deus quiser nos usar, para que a tristeza se torne em alegria, que nós possamos ser instrumentos de Deus, para a alegria, para nós olharmos para trás e ver que o tempo do choro passará, e vamos olhar para frente e ver que chegou o tempo da alegria do Senhor. Vamos orar. Querido Senhor, mais uma vez, nós, como igreja do Senhor, mesmo separados, nós nos achegamos em oração diante do trono do Senhor, buscando do Senhor a resposta que precisamos. Em primeiro lugar, buscando adorar-te, reconhecer a beleza da sua santidade, do seu favor para conosco, o quanto o Senhor é santo, e por isso muitas vezes cabe a tua ira sobre o seu povo e até sobre as nações, mas reconhecer o quanto o Senhor é gracioso e misericordioso, justo e compassivo, que enviou o seu Filho Jesus para que a tua misericórdia possa ser alcançada por todos aqueles que confiarem no Senhor. Transforma, Senhor, a nossa tristeza em alegria.
Transforma, Senhor, o nosso pranto em folguedos de alegria, em gritos de alegria. Ó Deus, expressões de exultação por causa daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Se for preciso, Senhor, usa a nossa vida, que possamos ser instrumentos do Senhor, não instrumentos para que venha o choro, mas instrumentos para que a alegria do Senhor possa ser conhecida dia a dia. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos cantar louvores ao nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Quero cumprimentá-los nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus e convidar também você a honrar o Senhor, que o nosso maior desejo, as nossas intenções sejam glorificar o nome do nosso Deus, que é digno da nossa adoração e de todo o nosso louvor. Esse é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Esse é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém. Que essa seja a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero convidar você para nós lermos o texto de Neemias, do verso 1 até o verso de número 11, e pensarmos a respeito da chave
para a restauração. Qual é a chave para a restauração e como é que funciona essa chave para a restauração? Não como um equipamento só automático, mas de modo legítimo, vivo, na vida de todo aquele que recorre a essa chave para a restauração. Neemias capítulo 1, dos versos 1 ao 11, vai dizer o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ainda o verso 1 do capítulo 2. No mês de Nisã, no ano 20º, do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, estamos diante da sua palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, para que nós sejamos animados e fortalecidos pelo Senhor, para sermos bênção nas tuas mãos, não só dentro da igreja, mas aonde o Senhor quiser que nós nos acheguemos e sejamos ali uma bênção em teu nome. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Eu creio que a situação de Neemias, ela era muito semelhante à situação que nós vivemos hoje. Nós ouvimos sobre os sofrimentos de milhares de pessoas diariamente com essa situação aí do Covid. Mas antes, nós também ouvíamos sobre sofrimentos de outras pessoas. E aí agora começamos a ouvir novos pedidos de socorro. Enquanto ouvíamos a respeito daquele sofrimento que era trazido pela doença, agora já estamos ouvindo, em nossa cidade mesmo, eu vi alguns vídeos que foram colocados de pessoas apelando às autoridades com respeito a que querem começar a trabalhar, porque segundo eles, tudo aquilo que eles construíram durante 20, 30, 40 anos, eles estão vendo passar pelo vão dos seus dedos como uma areia, como água, não estão conseguindo caminhar. Pessoas perdendo tudo. Pais indo dormir
pensando como é que vão conseguir comida na semana que vem para os seus filhos. Mesmo com as ajudas que têm chegado, as pessoas, elas estão preocupadas com quanto tempo tudo isso vai durar e como é que isso vai atingir, ou como é que isso já tem atingido a muitos. Talvez você se sinta como Neemias. A palavra de Deus vai dizer aqui que Neemias, num determinado mês, ele ouviu aqui as notícias do povo de Deus que estava lá na província, lá em Jerusalém. E ouvindo sobre o povo de Judá, ele que estava na cidade de Suzã, que era uma cidade do Império Medo-Persa, e ele ali tinha o seu trabalho, ele servia diante do rei, ele tinha todos os recursos e tudo mais, mas mesmo que ele tinha todos os recursos, e que ele avaliasse assim que aquela dificuldade não havia chegado nele, como alguém temente a Deus, ele não consegue, no meio dessa situação, ficar sem fazer nada, lavar as suas mãos, sentir que não é responsável por aquilo que está acontecendo lá. E ele se preocupa com isso. E nós vamos ver que esse homem, ele vai ser grandemente usado por Deus para a restauração da cidade de Jerusalém e para que essas pessoas, então, elas sejam atendidas. Nós lemos o texto e vemos aí que os judeus que escaparam e não morreram, eles estão na miséria, diz lá o verso 3, em grande miséria e também em grande desprezo. Como assim desprezo? As pessoas ou os povos ao redor, eles atacavam a cidade, eles tomavam as coisas que eram construídas, porque eles não tinham mais defesas. E por causa de tudo que aconteceu e da vergonha que foi, os muros caírem, e aquele povo ali, que é o povo de Deus, ali nessa situação, eles estão se sentindo desprezados. Os muros ainda estão caídos, as portas estão queimadas. Os muros caídos quer dizer que não tem proteção, as portas queimadas quer dizer que os juízes que diante das portas, eles arbitravam sobre as várias causas do povo, eles não estavam mais fazendo isso, a estrutura de justiça não estava mais funcionando, e eles então estavam em grande desgraça. Nós podemos tomar duas atitudes ou duas posições erradas diante de situações como essa, de Neemias, quando depois do exílio os muros lá de Jerusalém estavam caídos e tinha gente sofrendo por causa disso, ou então a situação de agora, quando nós olhamos aí as pessoas que ficam doentes, às vezes muito longe de nós, aqui em Guarapuava nós temos poucos casos, mas também as pessoas que já começam a passar por necessidades financeiras, nós podemos fazer duas coisas. A primeira delas é ser indiferente e dizer assim: vou ser grato a Deus por tudo que Deus tem feito e que Deus abençoe, que Deus cuide de todo mundo. E lavar as mãos com álcool gel, bem bonitinho, mas lavar as mãos no sentido em que eu tiro das mãos essa minha responsabilidade. Mas a outra posição contrária a essa, e que pode ser tão prejudicial como essa, e às vezes até pior, é agirmos precipitadamente, movidos pela culpa, movidos por partidarismo, por egoísmo, por tantas coisas. Nós pensamos assim: ninguém está fazendo nada, e aí então eu resolvo tomar uma atitude que às vezes, por não ser bem pensada, assim como foi a atitude de Neemias, que colocou em risco o seu conforto e a sua estabilidade, mas Neemias acerta, e é uma bênção. Mas se essa atitude não é bem pensada, ela pode então, esse risco pode se tornar uma realidade. Ao invés de só arriscar os nossos filhos, a nossa família, nós tomamos uma atitude não tão bem pensada assim, não muito concreta, e trazemos para nós, então, tudo aquilo que era risco, e o risco se torna uma realidade. Nós, às vezes, somos pressionados por um sentimento de culpa, mas nós somos igreja, alguém tem que fazer alguma coisa, e às vezes nós fazemos só por causa disso, movidos pela culpa, e não movidos pelo sentimento e pelo chamado de Deus, para que a gente atue, se assim Deus quiser,
que nós atuemos. E outras vezes até, nós somos movidos pela soberba. Olhamos para as pessoas que são responsáveis, que estão ainda pensando como é que vão resolver isso, e estão contando aí as possibilidades, e nós olhamos e dizemos assim, já que não estão fazendo nada, eu vou fazer. E aí sai para fazer. E nós sabemos que a soberba, ela é o princípio da queda. E aí a queda pode trazer mais prejuízos. Às vezes, a nossa ação precipitada vai trazer mais caos ainda, vai trazer mais nervosismo, mais insegurança. Mas Neemias é esse homem que faz uma coisa que seria praticamente impossível. Neemias reconstrói, ou melhor, ele planeja, organiza e lidera a reconstrução dos muros de Israel, dos muros da cidade de Jerusalém, em 52 dias. E isso com vários inimigos, com vários desafios, com várias ameaças. Ameaças externas, de pessoas que não queriam que o povo de Deus então ficasse protegido, e essas ameaças elas vêm por afrontas, elas vêm por ameaças de invasão, elas vêm por ameaças de violência, elas vêm por manobras políticas. Um documento foi enviado às autoridades superiores, e por um tempo a obra ficou parada, mas mesmo assim, esse homem, ele é usado por Deus em todas essas situações, ele tem sabedoria necessária para que essa obra seja feita. E também os desafios que são internos, o medo daqueles que estavam envolvidos na obra, o cansaço. Ele tratou até de um povo dentro do povo de Deus que era corrupto, que era ladrão, que era aproveitador do próprio povo de Deus ali. Eles estavam em posições e ao invés de abençoar o povo de Deus, eles eram corruptos. E aí nós vemos que Neemias, ele foi bem sucedido na restauração de toda essa cidade, e foi parte daquilo que Deus estava fazendo, da restauração para com todo Israel. Ele vem e constrói os muros. Esdras é responsável pela construção do templo. Depois Neemias e Esdras vão trabalhar com questões econômicas, políticas, religiosas e tantas coisas. Mas eles foram agentes da restauração de Deus, que deram certo, que foram eficazes. E a pergunta que eu creio que todo cristão ele está se fazendo nesse instante é: como é que eu posso, como um cristão, ser agente da restauração de Deus num momento como esse em que nós estamos vivendo? Afinal de contas, para que serve o nosso cristianismo? Afinal de contas, por que é que nós estamos buscando a Deus? Afinal de contas, como é que nós amamos e promovemos justiça? Essas são perguntas que não sei se te assaltam, mas elas me assaltam durante esse tempo. Uma das coisas que faz com que a gente fique abatido em momentos como esse é o senso da responsabilidade que nós temos como cidadãos mesmo, e se você é um cristão, também como um cristão. Qual é o meu papel nisso tudo? Será que eu estou fazendo tudo que é preciso e necessário? Será que o meu chamado, eu estou cumprindo ele a respeito dessa situação toda? Ou será que eu estou lavando as mãos? Ou será que de repente eu estou tendo atitudes que geram mais caos, atitudes de acusação, atitudes que são precipitação e trazem risco para aqueles que eu mais amo? Neemias, ele foi bem sucedido, e a primeira das ações de Neemias é a chave para toda e qualquer restauração. Que atitude foi essa que Neemias teve depois de ter ouvido esse homem que era um dos seus irmãos, que trouxe notícias de Judá? A palavra de Deus vai dizer no verso 4: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A oração, ela é a chave de toda e qualquer restauração
necessária. Nós falamos muito sobre a oração e nós, é óbvio, nossa, o pastor vai dizer de novo que a oração ela é importante. Mas será que nós consideramos a oração mesmo importante? Quando a gente olha para esse texto, e eu li intencionalmente o capítulo 2, ali o verso 1 do capítulo 2, para que a gente perceba que essa oração dele, provavelmente, ela não foi assim, ele ouviu a notícia, ele veio, ele fez essa oração, e aí ele já foi falar com o rei Artaxerxes. Mas diz aí, no capítulo, no primeiro versículo do capítulo 1, que no mês de Quisleu, ele ouviu essa notícia. E quando é que ele foi falar com Artaxerxes? Capítulo 2, verso 1, no mês de Nisan. Então no calendário lá é assim, tinha Quisleu, era um mês, Tevet era outro mês, Shevat outro mês, Adar outro mês, e aí que vinha Nisan. 4 meses, antes de agir, 4 meses de lamento, de oração e de jejum. Teve também planejamento, provavelmente, a respeito de todas essas coisas, porque enquanto ele orava, com certeza, Deus agiu em sua vida. Por quanto tempo nós temos orado e estado diante do Senhor? Essas são as palavras que ele vai usar aqui, quando ele começa a oração, dizendo que ele permanece diante do Senhor, e são 4 meses de oração e de jejum. E aí nós estamos numa reunião de oração, e muitas vezes nós não consideramos a oração tão importante. E eu, olhando para esse texto, eu penso assim, como é que Neemias, ele foi lá e ele foi sábio a ponto de resolver situações que ele já tinha previsto, mas também resolver os imprevistos que aconteceram e fazer uma obra grandiosa e considerada que talvez quase impossível por muitas pessoas, como ele fez. É porque ele começou da maneira certa. Ele começou com a chave que abre as seguintes portas. Ele começou com a oração. E o que a oração ela faz? E por que a oração ela é importante? E por que nós temos que observar se a nossa vida de oração ela está sendo frutífera e o resultado está sendo isso que a gente vai observar aqui agora. A primeira coisa que a gente vê na oração, e por que ela é a chave da restauração, é que a oração nos leva a uma restauração pessoal e necessária do nosso relacionamento com Deus. Como é que eu quero ser uma bênção de Deus? Como é que eu quero ser usado por Deus em tantas situações, se de repente o meu próprio relacionamento com Deus está quebrado? Quando você lê a oração aí dos versos 4 a 7, ele vai dizer que lamentou e que chorou, que ele começa dizendo: Senhor Deus dos céus, o Senhor é grande, é temível, guardas aliança, misericórdia e tudo mais. E aí, no verso 7, nós vamos ver ele confessando os seus pecados diante do Senhor. Verso 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Ele vai falar ainda, no final do verso 6, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E aí algumas pessoas podem dizer assim: tá, mas o pecado não foi cometido pela geração anterior? Não foram eles que não ouviram os profetas, que não andaram nos mandamentos de Deus, e não é por isso que eles já estão ali? Talvez Neemias, ele ou veio como criança, ou nasceu já na situação de exílio. O que é que ele fez? Ele simplesmente trabalhava e ele foi bem sucedido. A Bíblia mostra aqui que ele ora e que ele lembra de textos bíblicos. Quem sabe ele é um bom crente, mas ele mesmo vai dizer assim: eu errei igual aos meus pais, final do verso 6, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Como é que a casa do pai dele tinha pecado?
tinham abandonado os caminhos do Senhor. Como Neemias estava pecando? Se ele estava bem, se ele estava lá trabalhando, se ele estudou, se ele estava numa posição lá de privilégio, porque inclusive essa posição era uma posição de confiança, e quem sabe até esse era um bom testemunho que ele estava dando. Ele mesmo vai dizer que é porque, assim como os pais, ele não estava se importando totalmente com aqueles que eram os caminhos do Senhor. Ele não faz aqui algo demagógico, não é uma coisa que a gente precisa dizer na oração para que Deus nos aceite. Eu estou pecando também, mas isso precisa ser um reconhecimento profundo de como é que está a nossa vida diante de Deus. E por que isso acontece na oração? Porque na oração nós nos direcionamos a Deus. Quem é Deus? Deus é o Deus perfeito, bondoso, amoroso, santo e justo. E ao mesmo tempo que nós contemplamos a Deus em oração, se nós o estamos buscando de todo o nosso coração, nós também contemplamos a nós mesmos. E nós percebemos a nossa imperfeição, o nosso egoísmo, a nossa maldade muitas vezes e principalmente o nosso pecado. E por que é muito importante, ao contemplar a Deus e perceber o nosso pecado, nós irmos a Ele e confessarmos esse pecado, para que possamos receber o perdão desse pecado. Nós temos dito aqui já, em outros dias, mas a Bíblia mesma que vai dizer que os pecados, os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. E por isso a nossa vida de oração, ela precisa nos levar a uma restauração do nosso relacionamento particular, individual com Deus. E para isso, nós precisamos orar não daquela maneira, perdoa, Senhor, a multidão dos meus pecados. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar a Deus, olhar para a sua palavra e buscar diante de Deus, Senhor, aonde foi que eu caí? Eu preciso voltar. Essas são as palavras de Jesus para uma das igrejas que perdeu o seu primeiro amor. Vai dizer assim, olha, volte e perceba onde é que você caiu. E volte ao seu primeiro amor. E isso acontece quando nós buscamos a Deus de todo o coração. E isso é diante do Senhor, isso é em oração, isso é diante da palavra de Deus, considerando a grandeza, a santidade, a palavra e a sabedoria do nosso Deus. Nós precisamos, antes de sermos instrumento de Deus para restaurar as outras coisas, nós precisamos de restauração pessoal. De nada vai adiantar nós queremos restaurar o mundo, salvarmos o mundo, se nós estivermos perdidos, sem direção nenhuma. A segunda coisa que a oração ela propicia, e por isso ela é a chave para a restauração necessária, é que ela nos leva ao fortalecimento da nossa fé. Quando nós olhamos para a oração de Neemias, ele começa dizendo o seguinte, verso 4, antes até da oração. Ele diz assim, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí vem a última oração que ele faz antes de falar com o rei Artaxerxes, mas ele esteve orando e jejuando antes. E a pergunta é, como é que Neemias sai desse momento em que ele está lamentando, e com certeza olha lá para o povo de Deus, lá as notícias que ele recebe, e ele, quem sabe, no primeiro momento, ele não tem ideia do que ele possa fazer por esse povo, mas ele está lamentando. O lamento já é um tipo de oração. Há um livro na Bíblia chamado Lamentações, de Jeremias, há também vários cânticos, vários salmos, que são lamentos diante de Deus. E o nome Neemias, esse nome quer dizer confortador dado por Deus. Como é que ele sai da situação de ser aquele que lamenta, que se entristece, que não tem direção, para ser daí o que o nome dele mesmo vai dizer, um confortador. É através da oração.
palavra de Deus, no Salmo de número 56, verso 8, vai nos dizer assim: recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Qual que é a ideia? A ideia é de que nós podemos até perder aquilo que acontece na vida das outras pessoas, e às vezes até o que acontece na nossa vida, mas Deus ele sabe porque cada lágrima foi derramada. É como se cada lágrima estivesse sendo registrada ali no livro, com o seu tamanho, com aquilo que foi a causa e tudo mais. Deus está dizendo que nenhuma das nossas lágrimas ela cai sem que Ele perceba, sem que Ele saiba qual é o nosso lamento, qual é a nossa dor, pelo que nós estamos passando. E através então da sua palavra e dos momentos de oração, Deus recolhendo essas lágrimas do seu odre, Deus também nos consola. E há um texto que eu gosto muito dele, acho muito bonito, segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 4, que diz o seguinte: e Ele que nos conforta em toda a tribulação, para podermos consolar os que estiverem em angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Como é que Neemias vai ser esse consolador? É porque, em primeiro lugar, através da oração, ele experimentou consolo e conforto de Deus. E aí entra uma frase que é meio que um clichê, mas que é a mais pura verdade, que é a seguinte: ninguém dá o que não tem. Como é que eu posso ser um instrumento de Deus, de consolo e conforto de Deus, se eu não conheço consolo e conforto de Deus? E aí nós vemos assim, que esse consolo e conforto de Deus vem através da oração e das promessas de Deus. Eu não vou ler aqui, mas nós já lemos o texto no começo, mas Neemias vai lembrar de algumas coisas. Ele vai lembrar, primeiro, que o povo de Deus continua sendo o povo da aliança feita com Deus, que Deus fez aliança com o seu povo, e que esse povo agora que está em sofrimento. Segunda coisa, ele lembra que como cláusulas da aliança, o povo sim, iria ser espalhado quando fosse infiel ao Senhor, mas que se esse povo se convertesse dos seus maus caminhos e buscasse o Senhor então restauraria esse povo e traria esse povo de volta para a sua terra. E é nas promessas de Deus, em oração, que Neemias, ele é consolado e confortado por Deus. E é importante a gente pensar o seguinte, que uma fé fraca não é só uma falta de confiança em Deus, mas uma fé fraca é também uma confiança naquilo que não é a verdade a respeito das promessas de Deus. Talvez se nós confiamos em outras coisas que não a sua palavra, em outras coisas que não a ação de Deus para com a nossa vida, nós podemos tomar atitudes baseadas naquilo que não é a verdade de Deus e naquilo que não é o consolo de Deus e nem a motivação de Deus. Por isso que em oração nós precisamos ter a experiência real, viva e verdadeira de nós em oração estarmos percebendo que Deus está nos atendendo, está nos confortando e está ministrando a sua palavra para nós, a ponto de nós termos direção de Deus a respeito da nossa vida, e não só da nossa vida, mas de tudo aquilo que nós estamos diante de Deus em lamento, em favor daquilo que nós estamos colocando em oração. Então a primeira coisa, nós precisamos da oração, e ela é a chave para a restauração que Deus ele deseja fazer em nós e através de nós, porque em oração o nosso relacionamento com Deus ele é restaurado. Em segundo lugar, em oração, nós somos fortalecidos na fé. E em último lugar, terceiro lugar, é através da oração que somos levados àquela ação que restaura de fato. Não a uma ação precipitada, mas a uma ação que restaura de fato. Como é que Neemias ele age?
Verso 11 do capítulo 1 diz assim: depois de ter confessado seus pecados, lembrado da aliança com Deus, ele vai dizer: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, e concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Quem? O rei Artaxerxes, que ele vai falar aqui logo em seguida dessa oração. E ele vai dizer assim: nesse tempo eu era copeiro do rei. E o verso 1 do capítulo 2, aí já vai mostrar ele falando com o rei, e o rei então sendo também um instrumento de Deus, mesmo que esse rei não era alguém que temia a Deus e que seguia a Deus. Deus conduz o coração desse rei, para que esse rei então forneça tudo aquilo que Neemias precisa. Veja que Neemias ele não vai ser mal educado com o rei. Neemias ele não vai passar por cima das autoridades. Neemias ele não vai fazendo as coisas de qualquer maneira. Mas Neemias vem orando já há 4 meses. E agora, imediatamente antes de falar com o rei, ele ora mais uma vez. Depois de ter feito, quem sabe, planos, ter orado por esses planos tantas vezes, ele ora mais uma vez. E é isso que o livro de Provérbios vai nos dizer, que nós, o homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, quando ele conversa com esse rei, e esse rei, ele colabora com aquilo que precisava acontecer, nós vemos Deus dando a resposta através dos lábios desse rei, que era uma autoridade sobre a vida de Neemias. Então, através da oração, Neemias buscou confirmação daquilo que ele sentiu, que ele tinha que fazer alguma coisa por aquele povo. E o que é esse sentimento de que a gente tem que se dispor para fazer alguma coisa? Esse é um chamado de Deus. E muitas pessoas, elas não levam a sério esses sentimentos, às vezes deixando de lado, e outras vezes não vão buscar em oração a confirmação desse chamado, e muitas vezes isso dá em desastre. Na maioria das vezes, Neemias, ele vai, incomodado por aquele sentimento, confirmar de Deus se ele deveria deixar ali a vida que ele vinha vivendo. Ele estava bem, tudo estava bem, mas o seu coração lhe mostrava que ele precisava responder a uma necessidade, e isso é o chamado de Deus, e isso só acontece através de busca em oração. A outra coisa que vai acontecer muitas vezes é que Deus vai abrir portas através da oração. Essa é a primeira vez. Há outros momentos aqui no livro, nós não vamos ler esses momentos, mas em que os imprevistos acontecem. Ele vai ter que tratar de situações. E o que é que ele faz? Ele ora mais uma vez. Ele ora novamente. Provavelmente vinha orando constantemente durante a obra, mas quando alguma coisa sai daquilo que ele previu, do seu planejamento, porque ele era muito bom nisso, ele ora de novo ao Senhor. E ele traz para o povo de Deus, que muitas vezes estava desanimado, que muitas vezes estava achando que não ia dar certo, a palavra que Deus tinha trazido ao seu coração para esse povo. Então nós vemos a presença de Deus com ele, porque ele está respondendo a um chamado de Deus para a ação. Ele não está indo fazer porque ele quer só, mas ele está respondendo ao chamado de Deus. E é através da oração também que nós reconhecemos que não somos nós que fazemos restauração, que não somos nós que somos restauradores, que não somos nós que somos os fazedores das coisas, mas que Deus é da onde vem a restauração. Deus é da onde vem a cura. Deus é quem faz, é quem age através daqueles que se colocam como instrumentos dele, não para buscar vantagens para si, ou que o seu nome fique grande, mas para buscar o bem daquelas pessoas que precisam da ação e a glória de Deus. E é em oração que nós percebemos que é Deus quem restaura, e nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. O que nós podemos aprender com isso? Primeiro, que quando as situações elas estiverem próximas ou longe de nós,
Nós que somos cristãos, precisamos orar a respeito disso. Não aquela oração corriqueira para dizer, olha, eu orei, hein? Mas uma oração de busca, até que Deus, Ele nos mostre se nós somos aqueles que estamos sendo chamados para aquela necessidade, ou quem sabe se nós vamos ajudar alguém que está sendo chamado para a necessidade. Qual é o chamado de Deus? Nós precisamos saber. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida antes de sair criticando aquelas outras pessoas que estão aí tentando fazer alguma coisa. De repente, nessa tentativa de nós consertarmos o mundo, de repente tentarmos sermos o grande herói, ou sentindo culpa por sermos cristãos e nos sentindo que não estamos fazendo nada, nós tomamos atitudes antes de orar, e até mesmo antes de nos achegarmos diante de Deus, e perceber se Deus está conosco, se nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, se nós estamos andando de fato com Deus, e se Deus tem nos chamado para sermos agentes da restauração de Deus. Respeite as autoridades. Ore por elas. Se as autoridades representarem uma barreira que precisa ser transposta, coloque isso diante de Deus, para que nós, ao tentar acertar, a gente não peque em outros princípios, e aí o nosso relacionamento com Deus, ele esteja quebrado e a gente dê um péssimo testemunho, diante de tantas coisas. Você que é uma autoridade, e quem sabe, diferente de muitos de nós, que ficamos pensando assim, como é que eu posso fazer alguma coisa? Não tem nada na minha mão ainda, que seja minha responsabilidade nessa situação. No máximo é me cuidar da minha família, segundo as orientações e tudo mais. Mas você que tem responsabilidades, que de você está sendo cobrado atitude, talvez você nunca tenha tido a experiência de começar com oração. E a palavra de Deus está trazendo para nós este ensino. Você que é uma autoridade, quem sabe na nossa cidade, quem sabe no estado, quem sabe no país, quem sabe você é dono de uma empresa, e tem pessoas ali, que estão na tua empresa, e você vai ter que tomar medidas. Antes de qualquer coisa, se compadeça, pense nas pessoas, pense nos outros, e aí, ore. Nós sabemos que não é fácil tomar decisões, todos estamos perdendo alguma coisa nesse instante, e é preciso então, que essas decisões elas sejam pautadas por aquele que restaura, para que as nossas decisões sejam ações restauradoras, não ações indiferentes e nem ações precipitadas e devastadoras muitas vezes na vida de tantas pessoas, complicadoras da situação. Busque a Deus, ore a Deus, e assim eu encerro convidando a você, que é membro dessa igreja, que tem o costume de estar nesse tempo aí, ouvindo a palavra, que tem se colocado como alguém que é um cristão, de fato. Um desafio é para nós todos, que a gente ore, e que a gente observe o nosso papel, aonde Deus tem nos colocado, e que as nossas ações e palavras, elas não sejam ações e palavras de uma pessoa insensível, nem ações e palavras de um precipitado, mas que sejam ações e palavras restauradoras, que vêm de algo que Deus está fazendo em nós e quer fazer através de mim e de você. Vamos orar mais uma vez, aí depois dessa oração, nós nos despedimos, e eu convido você a em casa, junto com a sua família, estar colocando esse motivo de oração e os outros que você aí lembrar. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos a Ti, olhando para todas essas circunstâncias ao nosso redor. Cada um de nós tem as nossas opiniões, aquilo que a gente acha que um ou outro já deveria ter feito, ou que quem sabe não deveria ter feito isso de modo nenhum, que isso ajudou ou que isso prejudicou, mas tudo isso sem estar diante do Senhor, tudo isso pode ser algo só do coração do homem, e sem a ação abençoadora do Senhor. Então nós pedimos, ó Deus,
que possamos levar a sério o nosso próximo e as suas necessidades, ó Deus, e também o Senhor e a oração. Nós falamos muito de oração, nós sabemos discutir sobre oração, mas muitas vezes não temos orado, não temos jejuado, não temos orado ao Senhor até vermos os frutos restauradores da nossa própria vida, consoladores, e a direção do Senhor, vinda do Senhor e não do nosso próprio coração. Ajuda-nos, ajuda, Senhor, as autoridades do nosso país, ó Deus, e de todas as nações, que precisam tomar atitudes abençoadoras e não destruidoras. Nós imaginamos como deve ser pesado para tantos deles tomar as decisões. Pedimos, ó Deus, que assim como o Senhor dirigiu aqueles a Neemias, quando teve que lutar inclusive com corrupção e interesses pessoais, que o Senhor esteja dando sabedoria para esses que têm o poder da decisão, para que eles possam ser abençoadores da cidade, abençoadores daqueles lugares onde o Senhor os colocou como autoridades e responsáveis pelas pessoas, e que a tua igreja, Senhor, esteja, quem sabe, reaprendendo o valor e a importância de uma vida autêntica de oração. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Bom tempo de oração.